pessoal, tem episódio novo do nosso videocast Nota Food, Informação e Sabor. E hoje a gente está aqui, reunidas, eu, Eugênia Fonseca, Pietra Tolesani, nossa nutri de coração, e Sara Teodoro de Brito, nossa psicóloga, para falar um pouquinho sobre o comer emocional. Como é que essa coisa louca de comer mais ou menos está ligada com o que está aqui dentro? E a Sara vai explicar um pouquinho disso pra gente. Bem-vinda, Sara, prazer tê-la conosco. Bem-vinda, Pi. Vamos começar um papo hoje gostoso, que esse assunto acho que rende, hein? Vamos lá. Muito prazer, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sara, sou psicóloga. Eu trabalho no ambulatório de endocrinologia do exercício da Unifesp e trabalhei pelos últimos 7 anos num consultório de psicologia bariátrica que trabalha com pacientes que também envolve os transtornos alimentares e o comer emocional. Tem gabarito, vamos conversar. A moça sabe do que fala. Vamos conversar, vamos aproveitar esse momento para a gente extrair bastante informação daqui e aprender um pouquinho mais. Eu queria, primeiro de tudo, quando a gente fala assim, ó, comer emocional, o que na prática isso quer dizer? Vamos pensar que quem está assistindo a gente tem zero ideia do que isso quer dizer, então vamos traduzir de uma forma simples na prática, o que isso quer dizer? Como que isso se manifesta? O que na prática quer dizer? Na psicologia, principalmente na minha abordagem, que é a fenomenologia, eu acho que é importante a gente diferenciar um pouco o que é esse comer emocional. Então, o comer emocional para essa pessoa, na subjetividade dela, é um comer algo que deixa ela feliz, porque isso está tudo bem. Você comer um alimento que te remeta a momentos de felicidade, por exemplo, afetividade, quando você comia na infância, isso também é comer emocional, porque está envolvido com o afeto. Mas tem o comer emocional disfuncional, que é quando a gente desconta nossas emoções que a gente não consegue lidar, angústias na comida. Então, quando a gente fala de o comer emocional patológico, a gente está falando de descontar emoções na comida, no comer desenfreadamente, compulsivamente. Isso, no se entupir de comida para apaziguar uma angústia que a gente não está sabendo lidar. Entendi. E como é que a gente diferencia isso? O paciente chega lá, vai começar o tratamento, ou pré-bariátrico, ou pós-bariátrico, e como é que a gente diferencia, como é que você, no caso, entende se ele está comendo essa coisa emocional, ou se o que ele tem é patológico mesmo? Tá. Eu acho importante, quando a gente está entrando na análise do psicopatológico, a gente avalia algumas instâncias. Quantidade daquele comportamento, frequência daquele comportamento, a intensidade daquele comportamento e o quanto de prejuízo isso traz para a vida daquele paciente, daquela pessoa atendida. Na Feno a gente não gosta muito de usar paciente, mas eu sei que na nutrição a gente usa. Então vou adaptar o linguajar aqui para o paciente para ser mais fácil da gente conversar. Eu analiso se aquele paciente tem uma frequência muito grande de se entupir de comida. Esse é o primeiro passo, acho importante. Por quê? Quando a gente está no domingo com a família e a gente tem vários pratos, e aí você tem macarrão, e aí você tem churrasco, e aí você tem um rodízio de alguma coisa, e você come até não poder mais, você faz valer o valor do rodízio. E aí você sai empanturrado, mas você estava em família, o momento estava devoto para aquilo, isso não essa coisa da comensalidade, né? Você tá com pessoas que você gosta, é um momento que você não tá pensando nas suas angústias, a frustração, você não tá descontando na comida. Você tá curtindo o momento. Exatamente. Isso, é um momento de afeto, é uma troca de afeto que você tá tendo ali com a comida. Aqui no Brasil, a gente adora comer, a culinária é muito rica, então faz parte da nossa cultura. Bom, eu sou mineira de pai e mãe, a gente se reúne na cozinha. Exatamente, para cozinhar e para comer. Isso não é patológico de maneira nenhuma. Então é normal a gente ter momentos onde a gente se empanturra de comida, porque tem muita coisa para provar e a gente quer provar tudo aquilo. Mas a partir do momento em que essa pessoa se empanturra de comida, come até não poder mais, em outros momentos, quando ela tá sozinha, comendo escondido, comendo sem
não tem a necessidade fisiológica, não tem o afeto do eu quero provar essa comida. A pessoa, ela come, ela não vê o que ela tá comendo, ela só percebe depois. Ela não é tá o comendo... mastigar, é o tá... Isso, é o engolir. Às vezes a pessoa não consegue nem mastigar, ela não tem o prazer de sentir a comida na boca, porque não é sobre o provar a comida, sentir o sabor da comida. É sobre comer. É sobre entuchar ali dentro. Ela não tá comendo por prazer, ela tá tentando aliviar um sentimento, ela tá descontando na comida, é uma forma dela aliviar esse sentimento de frustração, de angústia. Sim. Isso vale para comida e bebida ou isso é comida? Então, eu acredito que vale para os dois, porque a gente tem o alcoolismo, onde as pessoas lidam com essas angústias através da bebida alcoólica, que entorpece. A gente provavelmente vai abordar sobre isso, mas quando a gente come, a gente tem hormônios que causam prazer, que causam euforia, bem-estar. Então, isso já é um analgésico para uma angústia que a pessoa não está sabendo lidar. E a bebida, no caso a bebida alcoólica, por exemplo, ela também anestesia. Então, são meios para o mesmo fim. Aí a pessoa depende de muitas circunstâncias para qual deles ela vai. Também tem, quando o paciente traz, o que ele sente antes, durante e depois desse episódio onde ele come desenfreadamente. Quando a gente tem episódios de compulsão alimentar, do comer emocional, vem muita culpa depois. Porque a pessoa percebe o que ela fez só depois de já ter se empanturrado de comida. Então isso também é um sinal de que não é saudável. O sentimento que você sente depois de ter comido aquele tanto. Quando a gente passa mal, né? Exatamente. Não é fisiológico. Realmente eles passam mal. Alguns chegam a vomitar, porque é uma quantidade muito grande de comida. E até o vômito induzido, porque dependendo de como gera culpa e a pessoa vai tentar compensar. Exato. E aí ela vai aqueles gerar bulimia. Exatamente. Ou a Tem restrição depois. Comi muito agora e aí eu não vou comer o resto do dia, eu não vou comer amanhã até não aguentar mais. E vira um ciclo sem fim, porque a restrição alimentar, ela vai gerar de alguma forma, a pessoa vai acabar comendo ou por uma fome extrema, ou por impulso ali, aí ela vai sentir culpa de novo. Sim. Vai se restringir novamente. É o ciclo da desgraça. Sim. Aí come compulsivamente, restringe e vai em um ciclo sem fim. Por isso que é tão importante a pessoa no início e o papel da família também, né, das pessoas queridas, perceberem esses comportamentos e ela passar sempre com uma equipe multidisciplinar, com um psicólogo, com um nutricionista, porque parece ser algo muito fácil de lidar. É só você se controlar, é só você fechar a boca, é só você, né, toma um remédio, algo do tipo. E não é muito mais complexo que tudo isso. São vários fatores e é um ciclo, é vicioso. É quase como se a pessoa estivesse usando uma droga. É muito difícil de parar esse padrão. E também a gente não pode excluir as pessoas que não comem em grandes quantidades, mas tem padrão beliscador. Que come pouco, mas come o dia inteiro. Tô nervosa, como um salgadinho. Tô nervosa, vou comer um doce. Vou comer um salgadinho. Então, às vezes... A gente abafa. Às vezes, talvez quem tá ouvindo a gente não se identifique com o comer até passar mal, mas se identifique com o descontar as emoções em uma comida, em quantidades menores de comida. Mas ainda assim não é uma fome fisiológica, é uma fome do eu estou muito triste. Eu preciso de um doce. Eu estou muito triste, eu preciso de um drink. Eu estou ansiosa, eu preciso de uma dose. E aí que vem a gente conseguir também distinguir a fome real, que é a fome fisiológica, da fome emocional. Porque a fome fisiológica, você tem alguns sinais fisiológicos, então você sente fome, sua barriga ronca, você vai comer, vai saciar. Tontura. Entrou, saciou. E a quantidade, né? Porque vai chegar uma quantidade que você vai ficar saciado e você vai conseguir parar. Também é importante a gente conseguir distinguir a fome fisiológica, que é a fome real, da fome emocional. Porque a fome fisiológica tem esses sinais físicos, né? A nossa barriga ronca, a gente sente tontura e tal. E não é uma fome, um alimento específico. Você vai comer qualquer alimento, vai passar, vai saciar, você come até você se sentir saciado. Saciou a fome. Parar. Exatamente. A emocional, normalmente, ela vem para alimentos específicos, hiperpalatáveis. Então, alimentos como ricos em açúcar, em gordura. E a pessoa vai dá comer... um efeito imediato dessa sensação um alívio imediato, prazer. Porque solta a dopamina, ela tem um alívio imediato daquela, né, daquela ansiedade, daquela angústia dela. E ela vai comer mesmo após saciada. Não gera esse... Quando cabe. Às vezes não cabe, mas continua comendo. E aí, após isso,
depois esse alívio imediato, quando muitas vezes se dá por conta, e vem um sentimento de culpa, de vergonha, de arrependimento, e aí ela se restringe, é o que a gente comentou antes, ela começa a se restringir. O que pode, em algum momento, ela pegar e ter um episódio de compulsão novamente. Porque a restrição leva depois à compensação. Exatamente. E existe alguma relação, esse comer emocional, assim, a pessoa tem, passou por alguma coisa e passou a ter isso, ou isso pode vir da infância, tem alguma relação com a criação, com a forma como, ou isso surge adulto, como que isso funciona na prática? Isso é muito subjetivo. Eu teria que perguntar para aquela pessoa atendida, para aquela pessoa, qual que é a história dela, quando isso começou. Será que essa pessoa ela tem sobrepeso desde pequena? E aí ela já entra naquela ansiedade de precisar perder peso para se encaixar nos padrões sociais que a gente tem, a gente não pode negar. Se o ser magro é ser bonito hoje, então será que ela já não restringia desde pequena e aí ela entrou nesse ciclo de restringir e aí comer compulsivamente? E pelo comportamento familiar também, né? Sim, isso como pode... que era a relação com a comida dessa família? Será que vem de família obesa também? Como é que funciona? Será que é algo hereditário? Será que é geossocial? Será que é individual daquela pessoa? Como é que era? Será que ela vem de uma família de magros e só ela era gorda e aí ela sentia a necessidade de parar de comer? Mas existe um ponto onde a gente não aguenta mais e aí ela ia comer escondido à noite na geladeira, por exemplo? Eu acho que é muito difícil a gente generalizar e eu criar aqui um quadro onde as pessoas podem se identificar ou não, os profissionais podem identificar ou não. Eu acho que é muito singular. A gente tem que entrar na história daquele paciente, daquela pessoa e perguntar: quando que isso começou? Quando você começou a sentir que você já não tinha controle do que você comia? De onde vem isso? Aí Essas pessoas, no geral, têm essa consciência de que eu não tenho controle do que eu como? No geral, normalmente após o episódio. As pessoas se deparam com, meu Deus, eu comi e não vi. Pisquei e devorei a barra inteira de chocolate. Podia ter comido só 2 quadradinhos. E pode vir com esses comportamentos compensatórios ou não, né, dela após um episódio de compulsão alimentar, ela tentar compensar de alguma forma. Aí vem a bulimia nervosa, por exemplo, quando a pessoa regurgita para tentar de alguma forma compensar o estrago que ela fez após o episódio. Exatamente. Ou o exercício compulsivo, porque a bulimia não é só o vomitar, ela também é, por exemplo, você come e você faz vários exercícios para compensar, pra queimar, tirar aquilo de si. Então não tem só o vômito, mas de tirar, então a gente tira pelas calorias gastas, por principalmente exemplo. Quando a pessoa tem consciência de caloria. Sim, e do você comer excessivamente e isso levar ao ganho do peso. Quando a gente, vou colocar uma situação assim, que hoje, graças a Deus, meus filhos já cresceram, mas se a gente começa a perceber isso numa criança, mãe, fala assim, olha, tem alguma coisa errada, meu filho está comendo compulsivamente, como é que eu, como mãe, posso ajudar? Acolhimento. Eu trabalho com crianças. Na verdade, eu sou apaixonada pela psicologia infantil. Para mim, ela é fascinante. Trabalhar com o psicológico das crianças. E o que a gente mais percebe é como o ambiente familiar e o acolhimento da família é um diferencial muito significativo quando a gente trabalha na clínica com as crianças. Por que eu digo isso? Quando as crianças chegam para mim para tratar demandas específicas diferentes, a gente tem a perspectiva de que aquela criança passa 50 minutos dentro do consultório comigo, uma vez por semana. Durante o resto da semana, ela passa em casa e na escola. O que eu vou fazer com 50 minutos, sendo que o mundo tá aí fazendo qualquer outra coisa contrária ao meu trabalho? Então, a gente faz um trabalho junto com a família. A gente psicoeduca a família também, para como lidar com essa criança. E, principalmente, o acolhimento. Dar espaço para essa criança conversar com você, sem você julgar, sem fazer ela se sentir julgada, fazer ela se sentir que precisa esconder o que está acontecendo, as emoções dela, e sentar para conversar. Isso tem que ser cultivado há muito tempo, porque se você não tem uma cultura de conversar com essa criança, quando você perguntar para ela se tem alguma coisa errada, ela não vai te falar, porque ela não está acostumada com isso. Então é bom a gente ir cultivando aos poucos, falar sobre os sentimentos,
falar sobre se tem alguma coisa acontecendo na escola, se tem alguma coisa acontecendo em casa. E até porque ela tá aprendendo a lidar com os sentimentos também. Sim, com o mundo. Tudo, moldando a opinião e a visão dela sobre tudo. Então, logo, ela também tá moldando a visão dela quanto aos alimentos. E sobre ela, Sobre principalmente. Então, assim, perguntar o que está acontecendo, como que ela está se sentindo. Dizer, olha, nesse caso, vou usar você como mãe. A mamãe percebeu que você está comendo bastante, mas não parece uma fome fisiológica. Como que você está se sentindo? E abrir o espaço para a criança, se ela não quiser falar no momento, tudo bem, mantenha-se disponível. Também não pode forçar a criança a contar para saciar a nossa frustração, a nossa vontade de saber o que está acontecendo. Tem que abrir espaço, deixar ela vir no tempo dela. E, se necessário, se só o acolhimento familiar não for suficiente, investir numa psicoterapia infantil, porque ali é um espaço diferente, não tem a mesma pressão que tem na família, às vezes. E a criança, eu estou pensando bem nos meus filhos eram pequenos. Se eu chegasse um dia e falasse, mamãe percebeu que você está comendo demais, está acontecendo alguma coisa? Meu filho ia responder na lata, estou com fome. E aí, como é que eu tenho certeza, tô vendo meu filho responder, é que eu nunca, isso, graças a Deus, acontece o oposto, né, eles não comem, mas isso nunca aconteceu, mas ia ser, meu filho ia dar essa resposta na lata. Tô com fome, porque eu não posso? Mas é por isso que é importante também a gente conseguir perceber os padrões, porque para ser um transtorno, né, precisa ter alguns episódios, é que nem a Sá até comentou no início, você comer ali no Natal, por exemplo, são episódios, não é um episódio, ali você tá então, com a uma sua família, é um evento. Agora essa é um pessoa, fato isolado. Exatamente. E é repetido. Então precisa ter um certo padrão. Então, por exemplo, se isso acontece mais de uma vez por semana, por algum determinado tempo, por alguns meses, aí sim, é algo crônico. Aí vem a ser um transtorno. E é importante a gente investigar também a parte hormonal, porque quando a gente trata de criança, inúmeras coisas podem causar o aumento da fome. E idoso? Idoso é um ótimo ponto, porque aí ele tem diferenças de hormônios das crianças e nós. Não preciso falar necessariamente deficiências. São fases, né, Val? São fases da vida. Passa. Mas o idoso, eu acho que também é mais subjetivo do que as crianças, porque aí a gente tem que ver a história inteira dessa pessoa antes dela, porque o idoso já tá na fase, eu não quero falar fase final, mas ele já tá na fase mais avançada da vida, já tem, 70 anos. Exatamente. E tem muitos mais fatores fisiológicos, né? Tem a sarcopenia, que é a perda da massa magra, então ele mas isso faz com que coma mais? Não, eu tô perguntando isso, eu vou ser bem sincera, assim, a minha mãe, tem dias que a gente se assusta. Nós somos 5 filhos. A gente olha um pro outro e fala assim, poxa, daqueles dias que ela tá comendo como se não houvesse amanhã. Mas ela come como se não houvesse amanhã. Obviamente, ela passa mal. E aí, no dia seguinte, ela não come nada. Não é um bom sinal. Principalmente se for Mas foi assim a vida toda. E ela nunca tratou a raiz do problema. Isso. Quando a gente chega no idoso, a gente se depara com foi assim a vida toda. Foi uma criança assim, foi um adulto assim. E hoje a gente... criança eu não sei se foi assim, mas assim, desde quando eu me entendo por gente... Sim, você já nasceu quando ela estava mais velha. Foi assim, então sempre... Mas aí tomava remédio para não ter fome, e aí tomava remédio para acelerar o metabolismo, e aí viveu neste ciclo a vida toda. Que é o que a gente disse, que é um ciclo vicioso, que se ele não busca uma ajuda para tratar a raiz, aí hoje vicioso. Tem, assim, e tá há muito tempo, sei lá, uns 30 ou 40 anos, tem distúrbios de tireoide, então aí uma coisa foi encaminhando para outra, mas hoje a gente se preocupa o que ela tem 80 anos, o que pode acontecer com esse comer como se não houvesse amanhã? Para um corpo que já não tem o mesmo metabolismo de uma pessoa de 20 então essa é a nossa preocupação. Então, tipo, eu falei, eu não brigo mais, nem pelo que come, nem pelo que não come, porque assim, ela já tem 80 anos. Se ela não puder fazer o que ela quer no resto de vida que sobra, eu vou ficar brigando, mas eu acho que isso pode ter consequências, e aí eu me preocupo pela omissão, entendeu? Até que ponto eu estou me omitindo e deixando que ela faça, porque já tem 80 anos.
Porque não só o metabolismo é desacelerado, tem a perda da massa magra. Então, normalmente é mais comum, na verdade, a gente ver idosos que perdem o apetite. Porque o paladar muda, eles ficam... Da minha mãe só aumenta. Eles perdem o paladar. Eles buscam alimentos mais hiperpalatáveis também. Então, o açúcar e a gordura. Exatamente. Já tem hipertensão, já tem colesterol alto, o kit todo, né? Então, vai coletando disfunções metabólicas. Sim. E quando a gente chega na terceira idade, é um acúmulo das nossas... experiências, vivências. É um acúmulo de experiências das nossas decisões. Então, se ela sempre, desde que vocês conhecem por gente, ela tem esse comportamento disfuncional quanto à alimentação, com a chegada da idade vem as doenças, né? Vem a hipercolesterolemia, vem a diabetes, o cansaço. Se é uma pessoa que se foi sedentária a vida inteira, as coisas se tornam muito mais difíceis. Levantar se torna muito mais difícil. Imagine... fazer xixi é difícil. Exatamente. Tudo em nós fica diferente, mais lento. Então, a motilidade, o nosso metabolismo, para a gente conseguir perder ou ganhar... Perder não, a gente perde numa velocidade... Perde massa, né? Perde massa, sarcopenia. Então, normalmente, a preocupação com idosos é ao contrário. Como eu tinha dito, é difícil a gente ter isso. E quando tem, são por alimentos hiperpalatáveis e normalmente está sempre relacionado à fome emocional. Está ansiosa por algo. Qualquer um serve. Qualquer um serve. Qualquer coisa. É o fato dela estar mastigando, de ingerindo. Sim, mas isso também. E tem alguma coisa assim, alguns gatilhos, né? Porque tudo, eu entendo que psicologicamente falando, tudo funciona por gatilhos. Tem alguns gatilhos que sejam mais comuns? Que sejam mais fáceis de ser percebidos, que a gente consiga despertar. E quem está em volta, né, quem está convivendo com essa pessoa, perceber que assim, isso pesquei que não tá bom. Também acho muito subjetivo, porque quando a gente fala sobre... Popularizou-se muito a palavra gatilho. Não gosto muito de usar em clínica, quando eu estou ali trabalhando como psicóloga, mas como é uma palavra muito popular, eu entendo que a gente use muito para a gente conseguir entender o que está acontecendo. O que despertou aquele comportamento? Isso. Por que eu acho muito subjetivo? Porque para cada um é diferente o que pega na gente. Então, assim, às vezes o gatilho para a pessoa pode ser uma data comemorativa, pode ser Natal, Ano Novo, aquilo pode ser um gatilho para a pessoa, pode ser uma data onde ela perdeu alguém, então aquilo se torna um gatilho. E assim, principalmente quando a gente trabalha com luto, o luto não é linear, né? Não é o passa pelas fases e aí se recupera. Não, ele vai, ele volta, então aquilo tá atravessando a pessoa o tempo inteiro. Quando a pessoa vive uma vida muito estressada constantemente, muito frustrada, não tem como eu trazer novamente uma tabelinha esses são gatilhos mais comuns, porque a gente está trabalhando com uma subjetividade imensa. Se a gente colocar só no Brasil 250 milhões de pessoas, me corrijam se eu estiver errado, é muita gente para a gente conseguir computar. Então eu acho que a gente precisa olhar para a pessoa individualmente. Como que está a vida daquela pessoa? Ela tem um histórico de lidar bem com as emoções dela, ou ela simplesmente não fala sobre? Ela guarda tudo pra ela, porque a gente tem aquela cultura do não demonstrar fraqueza, principalmente para os homens. Então, nesse sentido, ainda bem que você falou isso, mas assim, por exemplo, é comum. Eu não posso demonstrar, é comum na sociedade moderna, não posso demonstrar fraqueza e dizer que estou triste, então eu desconto de algum jeito. Isso é uma coisa comum de acontecer. Eu tenho que mostrar que eu sou capaz de lidar com qualquer problema, então eu lido bem aqui, mas eu desconto ali. Sim. Quando eu disse gatilho, assim, quais situações são mais comuns da gente encontrar esse tipo de distúrbio, entendeu? Tá, vejo muito nas questões de autoestima e quando a gente entra na questão da restrição e compensação. Principalmente com as redes sociais, né? Sim. O comparar. A partir das redes sociais, a gente comparar a vida daquela pessoa, a alimentação daquela pessoa e o corpo daquela pessoa. Uhum. Então, através
Tem a dieta, tem a cultura, né, da magreza, a dieta restritiva, você tentar, todo o tempo você comparando o seu corpo com de outra pessoa que você vê na rede social. Isso pode ser um gatilho também. A pessoa já tá de repente, naquele processo de emagrecimento, por exemplo, naquele processo de hipertrofia muscular, e ela se comparando o tempo todo, mas tem tantos fatores envolvidos que não adianta apenas, não é através só da dieta que ela vai conseguir. Tem a questão do corpo mesmo, fisiológico, genética, a realidade daquela pessoa, o tempo que ela tem disponível para conseguir se dedicar a isso, porque a gente precisa lembrar de que as pessoas elas têm 1001 atividades para fazer durante o dia. Nem todo mundo tem o tempo do pessoal da internet que vive para isso, de passar 4 horas numa academia, de planejar tudo. Eu também acho. Eu fico apavorada. Eu acho que eles gravam em câmera lenta depois. Não é possível, aquilo não existe, gente. Com essa cultura que a gente tem agora de 100% na academia, 100% focado, se a gente for analisar bem, é tanto um transtorno alimentar quanto uma anorexia, uma bulimia, porque as pessoas elas não têm equilíbrio. Tanto pelo excesso quanto pela restrição. Exatamente. E também pelo acesso de algumas pessoas a uma alimentação saudável. Sim. Principalmente no Brasil, que a gente vê que o acesso à alimentação saudável é muito mais. A pessoa precisa ter uma situação, né, financeira muito boa. Que nem isso aí, isso é tempo, né? Porque hoje cozinhar, para você ter tempo. Hoje é muito mais fácil você abrir uma embalagem de botar no micro-ondas. De uma bolacha, quando você tá na rua, gente, um salgado R$12. E a pessoa vai percebendo isso, e esses fatores vão acumulando, e ela vai ficando cada vez mais angustiada, porque eu não vou conseguir emagrecer, porque eu não tenho todo esse tempo para malhar, eu não tenho todo esse dinheiro para ter uma alimentação desse jeito. Isso vai acumulando nela, acumulando nela. Mas se você comprar uma maçã, custa R$1,50. Mas a bolacha é só abrir o pacotinho. A maçã você tem que lavar, morder. É muito tempo. E a gente não tem. Hoje é um privilégio a gente ter tempo para fazer as coisas. Exatamente. Mas responde a sua pergunta? Respondeu. A pessoa tá passando por uma situação que ela não consegue lidar, emoções que ela não consegue lidar, e aí ela usa a comida para tampar aquele como você for uma artéria, uma veia, e aí começa a jorrar sangue. Aquilo são as emoções, ela não consegue lidar com aquilo, é um volume muito grande. Aí ela usa a comida para estancar. Por quê? Quando você come, a gente produz... É um band-aid. Isso. Ou tampar o sol com a peneira, né? Porque eventualmente você precisa comer de novo. Você produz... Eu até trouxe a minha colinha pra... Não esqueci de nenhum. A gente produz serotonina, que causa bem-estar e felicidade. A dopamina, que gera prazer, está envolvida no processo de recompensa. E as endorfinas, que são analgésicos naturais que causam a sensação de euforia e bem-estar. Então, imediatamente, quando ela come alguma coisa prazerosa, ela fica anestesiada daquela angústia. E ela sente um prazer ali momentâneo, ela sente um bem-estar que ela não estava sentindo antes. É claro que isso eventualmente acaba rápido, porque a gente vem depois a questão da culpa. Exatamente. E esses há aumento do cortisol também, que o cortisol ele aumenta com o estresse que a gente sente. Isso a gente está falando tudo de hormônio. Então, o cortisol, ele também é um neurotransmissor que nesses episódios, ele com o aumento do estresse, ele é mais estimulado, ele... Aumenta a produção. Exatamente. E ele, além disso, ele também estimula o apetite. Por isso o aumento de cortisol estimula o apetite? Então, por isso que é um ciclo sem fim. Você começa com a dopamina, que ela dá essa sensação de prazer e também de saciedade. E depois vem o cortisol. Por isso que é tão difícil, a gente não tem como falar assim para o paciente ou para uma pessoa que está passando por aquilo. É só fechar a boca, é só comer menos. Além de você não... Exatamente. E quem não está estressado hoje em dia, gente? Quem que não tem estresse hoje? Exatamente. E ele estimula o apetite principalmente para esses alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis, que é o açúcar, as frituras. Que vem recompensa rápida, exatamente. Né? E aí porque aí o corpo pede mais dopamina, mais sensação de prazer. E você vai comer de novo, para aliviar essa sensação. Por isso que é um ciclo sem fim. E é por isso que a gente tem que tratar a cabeça. Também, principalmente. É isso, gente. Então, resumindo, cuida da cabeça que o resto vai. O resto se encaixa. É isso? Façam terapia, frequentem a nutricionista. Em conjunto, sim, né? Um endócrino muito bom. Vamos manter os exames em dia, anuais. Sim. E não negligenciar a sua própria situação, os seus sentimentos. Sim. Você achar que, de repente, aquilo
vai passar. Vai passar. É uma muito- fase, Sim. daqui a pouco passa. É uma bola de neve. Sim. Quanto antes você procurar ajuda, mesmo a gente acha que é algo simples, quando são episódios, né? Assim, a gente saber diferenciar, a pessoa ter essa consciência, ela aos poucos saber diferenciar. Se ela tá tendo esse comer emocional, como a gente comentou no início, um evento, a gente tá ali com a família, ou se ela está usando aquilo não por prazer, mas Uma fuga. uma fuga e às vezes até mesmo para se punir. Sim. Isso é um ótimo ponto. Muitas vezes para se punir. É isso, a gente procura um psicólogo e uma nutricionista e sempre procure ajuda, nunca se negligencie, ache que vai ser algo passageiro, porque muitas vezes pode virar uma bola de neve mesmo. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Essa parte não precisa gravar, mas eu saio daqui mais preocupada. E foi isso, gente. Eu acho que hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre como controlar emoções e não descontar na comida. Então, é o que a Pietra falou. Não se negligencie. Você é prioridade absoluta na sua vida. Cuide de si, que cuidando de si, você consegue cuidar dos outros. Essa é uma Exatamente. grande verdade. Se você não estiver bem, você nunca vai conseguir cuidar de ninguém. Então, cuide-se para poder cuidar dos outros e Com ter uma certeza. vida saudável e ficar tudo bem por muito tempo. Obrigada por mais um episódio. Obrigada, Obrigada Sara. pelo Obrigada, convite. Pietra. Obrigada. E a gente volta Ter vindo. logo mais com mais assuntos desses que a gente gosta, sabe? Cutuca assim ali, Cutucar aqui. a ferida, A gente exatamente. volta logo em breve com mais algum desse tipo. Até mais! Tchau, tchau. Até.